ano passado, mais de 2,5 milhões de pessoas enfrentaram o desabastecimento de água em Goiás. E agora, o que será feito para evitar o problema no pico da estiagem? A reportagem que você acompanha conosco é de Almir Costa. O decreto de situação de emergência nas bacias do Rio Meia Ponte e do Ribeirão João Leite já foi publicado no Diário Oficial do Estado e vale por 290 dias. A medida estabelece uma série de restrições para o uso de água dos dois mananciais responsáveis pelo abastecimento humano de Goiânia e região metropolitana. Deste mês até dezembro, a captação de água nas duas bacias estará restrita ou até suspensa para atividade agropecuária, industrial, comercial, de lazer e outros usos. O decreto de situação de emergência tem o objetivo de garantir o abastecimento de água na Grande Goiânia, no pico da estiagem, entre agosto e outubro. Nesse período do ano passado, mais de 2,5 milhões de pessoas enfrentaram uma grave crise de abastecimento. Milhares de pessoas ficaram mais de 15 dias sem água nas torneiras. A vazão do Rio Meia Ponte foi reduzida em 70%. A própria Saneago admitiu que a região metropolitana enfrentou a maior crise hídrica dos últimos 30 anos. O decreto, que inclui diversas ações de fiscalização, foi antecipado com a intenção de evitar falta d'água na época da seca. E o desabastecimento de água tratada no ano passado não afetou apenas Goiânia e região metropolitana. Em outros 19 municípios do estado, a situação foi crítica. O jornalismo da TV Serra Dourada mostrou que rios, córregos e lagos secaram e a população dessas cidades enfrentou a escassez de água. A Saneago vem adotando medidas para evitar o desabastecimento também nesses municípios, agora em 2018. A ANAP, por exemplo, já está pronta. A transposição do Capivari para o Piancó garante que esse ano nós vamos ter uma suplementação de água importante, capaz de fornecer a água necessária para esse déficit de Anápolis. Outras cidades, poços tubulares profundos, novas captações. Então, a Saneago fez um plano para atender a todas elas. No entorno de Brasília, no entorno sul, por exemplo, nós teremos em agosto também a água do sistema Corumbá. Goiânia e região metropolitana têm água em abundância. Apenas o reservatório do Ribeirão João Leite possui mais de 7 bilhões de litros. Mas toda essa água não tem chegado nas torneiras de milhões de pessoas. É que depois da inauguração do sistema Mauro Borges, faltam obras complementares de interligação, o chamado linhão, que leva água, por exemplo, para Aparecida de Goiânia. Mas essas obras vão levar tempo para serem concluídas. E segundo a Saneago, ainda este ano, o município vai enfrentar desabastecimento. 70% onde tem água hoje em Aparecida vão receber água para não vai ter falhas como aconteceu ano passado. Através da transposição. Através da transposição. Agora, nós vamos precisar de continuar o linhão, os investimentos que vão garantir a solução para 100% de Aparecida e a expansão da cidade. Vamos falar mais desse assunto com a gente agora, o Ascar Fagundes, secretário do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Uma boa tarde. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos. Agora, como será o monitoramento dessas captações, por exemplo, não autorizadas? Nós fizemos, até antes mesmo do decreto, que foi publicado hoje, um convênio com um batalhão ambiental, no qual a gente tem essa parceria, nessas fiscalizações de toda a bacia do Meia Ponte. Mas existem também aquelas outorgadas que talvez não respeitam aí os limites estabelecidos. E aí, essa fiscalização também será rigorosa? Sim, uma outra medida que nós estamos tomando é a aferição dessas outorgas aprovadas para que a gente constate se o que está sendo captado foi o que foi realmente autorizado. Por que essa preocupação? Nós realmente estamos enfrentando aí um ano com menos chuva em relação ao ano passado e tendo em vista também que no período da seca muitas pessoas enfrentaram aí o desabastecimento. Essa é uma preocupação do governo que nos comunicou essa preocupação porque a gente pudesse fazer uma gestão desses recursos hídricos e através de dados técnicos que a gente vem colhendo. E a gente nota que esse início de ano houve um déficit de precipitação, no qual existe uma tendência de uma piora em relação aos anos anteriores.
talvez igual ou um pouco pior do que foi feito o ano passado. Então, esse é o motivo da gente estar precavendo com esse decreto um quanto antes, para que a gente tenha tempo hábil para que a gente tome todas as medidas cabíveis. E a impressão que a gente tem, mostramos inclusive durante o Jornal do Meio Dia de hoje, áreas de alagamento, é que tem chovido bastante, mas já entrevistamos aqui a chefe do IMET afirmando que o volume é muito grande em um único dia, mas a média não é satisfatória, né? De fato, pode ocorrer alguns outros fatores que não contribuem diretamente com que a necessidade da bacia do Meia Ponte, que é a principal preocupação nossa. Às vezes existe essas chuvas torrenciais num único dia, que não colaboram para a média que é necessária, e talvez também essas chuvas que andam ocorrendo não chovam nos lugares adequados, né? Onde a gente realmente precisa que há esse depósito contínuo de água. Qual a região mais preocupante quanto ao desabastecimento na época da seca? Seria a Aparecida de Goiânia, já que a gente recebe aqui inúmeras participações de moradores sem água? Não, na verdade, a gente nem trabalha com essa hipótese de tá tendo que vai haver o desabastecimento. Isso não ocorre. É um dos motivos, inclusive, da gente estar fazendo essa gestão antecipada, esse planejamento todo, é que a gente tome todas as medidas, né? Toda a região metropolitana é abastecida pela bacia do João Leite e do Meia Ponte. Hoje nós temos a preocupação maior com a do Meia Ponte e a gente entende que, devido com todas essas articulações, esse planejamento prévio que nós estamos fazendo, nós não teremos problema. E que essas medidas preventivas surtam realmente efeito. O Ascar Fagundes, secretário do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, uma boa tarde, obrigada pela participação. Uma boa tarde, Sara, muito obrigado pelo convite.